Bom, continuando aqui, né, com mais uma classificação do sujeito, né? Agora a gente vai falar sobre a oração sem sujeito. Quando é que uma oração é tida como sem sujeito? A regra, eu falei para vocês anteriormente que era um pouquinho grande, mas nada que a gente não consiga gravar, sabe por quê? Porque os verbos dessa oração, eles são impessoais. O que significa ser impessoal? Não tem pessoa que possa praticar a ação contida no verbo. Nesse sentido de ser oração sem sujeito, essa só tem predicado, não tem sujeito. Você percebeu? Por isso que é oração sem sujeito, porque só tem o predicado, ok? Mas a gente vai ver como são esses verbos, como eles se apresentam, tá? Então tem aqui. Ele se apresenta com verbos que exprimem fenômeno da natureza, isso a gente já sabe, né? Ó. Choveu muito ontem. Chover. Ninguém, não tem pessoa nenhuma que pode fazer chover. Isso daí é um fenômeno exclusivo da natureza. Nevou nas regiões montanhosas, ou seja, né? No México, nevou nas regiões montanhosas, tá? Tem uma vírgulazinha aqui, tá? No México, vírgula. Nevou nas regiões montanhosas. Então, o verbo é nevou. Quem pode fazer nevar? Quem pode fazer chover? A gente pode fazer chuva artificial, né? Como nos filmes, nas novelas, tá? Outra regra, que é a segunda regra. Com verbos fazer e estar na terceira pessoa do singular, empregados, esse verbo fazer e estar, ele vai estar na terceira pessoa do singular e ele também vai indicar tempo ou clima. Então, gravem bem, verbo fazer e estar na terceira pessoa do singular, indicando tempo ou clima. Exemplo, faz muito calor no Pará. Aqui tá falando o quê? Clima, não é isso? Clima, o clima lá é muito quente. Depois tem a outra aqui, ó, com o verbo estar. Está cedo. Aqui também está falando o quê? O tempo, né? Está cedo. Então, ó, verbo fazer e estar. Você viu que ele está na terceira pessoa do singular, faz é a terceira pessoa do singular, e está, terceira pessoa do singular, porém ele está indicando clima e tempo, tá bom? Aí tem a outra regra aqui. Com o verbo haver na terceira pessoa do singular, significando, ou seja, eu posso trocar esse verbo por existir ou acontecer, tá? Ou então esse verbo também, haver, ele pode estar mostrando tempo decorrido. Porque os verbos que mostram tempo decorrido, a gente sempre dirá que é oração sem sujeito. Aí tem um exemplo aqui. Há muitos alunos na sala. Então eu tenho aqui o verbo haver, né? Eu tenho o verbo haver e esse verbo ele está na terceira pessoa do singular. Ele estando na terceira pessoa do singular, eu posso trocar pelo verbo existir. Existem muitos alunos na sala de aula hoje. Se eu trocar pelo existir, aí ele tem que concordar com o complemento dele, que é alunos, tá, gente? O verbo existir, ele não é impessoal. Só o verbo haver que é chamado de impessoal se ele estiver na terceira pessoa do singular e puder ser trocado pelo existir, tá bom? Aí a gente tem outro exemplo aqui. Havia muitos pássaros, né, nas árvores, sei lá onde. Aí eu tenho o verbo haver aqui, você vê que ele está na terceira pessoa do singular, eu posso trocar pelo existir. Aí existem muitos pássaros nas árvores. Outro exemplo, há dias que não o vejo. Aqui, ó, eu vou trocar esse verbo aqui, ele está na terceira pessoa do singular. Então você está vendo que ele está mostrando o quê? Tempo decorrido, como a gente diz aqui, ó, tempo decorrido. Então vejamos, né, a regra para eu chegar à conclusão que o verbo haver, ele vai indicar que a oração é a oração sem sujeito. Se ele puder ser trocado pelo existir, ou pelo verbo acontecer, ou se ele estiver indicando tempo decorrido. Tá vendo como não é difícil?
É só você pegar a regra, ler tranquilamente, aproveitar esse momento aí e vai lendo devagarzinho que você vai conseguir. Bom, a gente agora vai para outra regra, né? Que está aqui no D. Com o verbo ser, aí tá. Se a oração tiver um verbo ser e esse verbo estiver se referindo a datas, horas ou tempo decorrido, eu direi também que é oração sem sujeito ou sujeito inexistente, não é isso? Então, o verbo ser, tá, gente? Então, você olha para o verbo ser e você vê se ele está indicando isso, tempo decorrido, tá? Distância ou horas. Vamos lá. Hoje é dia 1º de maio. Você vê data, então está indicando data, oração sem sujeito. Depois tem aqui outro. São, verbo ser. São aproximadamente 10 horas. Então está falando o que? Expressando horas, oração sem sujeito. Aí tem outro exemplo. Daqui à praça são cerca de 200 metros. Então eu tenho o verbo ser expressando distância, tá? Então a regra diz, se o verbo ser estiver indicando distância, se o verbo ser estiver indicando horas, se o verbo ser estiver indicando datas, é oração sem sujeito, ok? Agora tem essa regra aqui que diz o seguinte, com o verbo chegar e bastar, seguidos da preposição de. Então, eu tenho o verbo chegar e bastar. Seguido da preposição de, eu sei que é oração sem sujeito. Exemplo, basta de piadas, ó, basta de. Chega de dizer besteiras, ó, chega de. Tá? Então, verbo chegar, né? E bastar acompanhado da preposição de, a gente chega à conclusão que esse verbo, que essa oração, é oração sem sujeito, ok? E a gente vai ver agora a última regra para ser também considerado oração sem sujeito. Com o verbo haver e com o verbo fazer. A gente vai ver o que acontece, tá? Mas aí esse verbo haver e fazer, ele vai precisar de um auxiliar. Se eu tiver o verbo haver e o verbo fazer dentro, né, junto com o verbo auxiliar, eu direi que é oração sem sujeito. Nós vamos escrever essa regra aqui. Então, a gente tem aqui, né, o verbo fazer e haver junto com o verbo auxiliar. O verbo auxiliar, ele vai precisar ficar na terceira pessoa. Eu tenho essa locução verbal, onde dentro dessa locução verbal eu tenho o verbo haver e o verbo fazer, porém o verbo auxiliar, ele tem que estar na terceira pessoa do singular para a gente chegar à conclusão que é a oração sem sujeito. Vamos colocar o exemplo aqui, ó. Vamos colocar mais um exemplo aqui. Primeiro exemplo, ó. Você está vendo aqui, eu tenho 2 verbos. Então, eu tenho 2 verbos e eu estou diante de uma locução verbal. E dentro dessa locução verbal tem o verbo haver. E o verbo auxiliar, o verbo que está acompanhando ele, que é auxiliar, ele está na terceira pessoa do singular. Então, eu vou dizer que essa oração é uma oração sem sujeito, né? Isso com o verbo haver. Agora, vamos ver com o verbo fazer, ó. Então, você vê, ó, a locução verbal aqui, né? O verbo fazer, uma locução verbal onde eu tenho o verbo fazer e o verbo auxiliar está na terceira pessoa do singular. Então, eu direi que essas 2 orações é classificado como oração sem sujeito ou sujeito inexistente. E assim nós terminamos a nossa aula sobre sujeito, que é o termo essencial da oração. Sujeito e predicado, mas a gente viu sujeito. Então, você vai fazer as atividades do livro, os deveres do livro, você fará, ok? Depois eu estarei retornando a essa plataforma para nós corrigirmos, né, todos os 2 exercícios, o do livro e o exercício de fixação, tá bom? Fiquem com Deus.